Fala Dev, então nesse vídeo vamos falar sobre títulos, tá? Então eu já vou tirar essa cor de fundo aqui, vou atualizar para ficar em tempo real. Então temos aqui o nosso HTML. Pode ser que às vezes ele não atualize, mesmo você tirando aqui o style. O que pode ser o problema? Você clica na URL e dá Enter, ou dá um Ctrl F5, que vai limpar o cache do seu navegador, beleza? Então vamos lá, para criar os nossos títulos. Existem 6 níveis de títulos, tá? Do H1 até o H6. Então eu vou criar aqui, ó, o H1 e vou te ensinar uma coisa interessante, ó. Título 1. Você vai dar 2 cliques no H1, ele vai selecionar. Dá um Ctrl D, ele vai selecionar o outro elemento que, na página que tem a mesma propriedade, que é o H1, beleza? Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou copiar isso tudo aqui. Ó, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Pulou até uma linha aqui. Ó. Como que eu vou alterar isso de uma forma mais rápida? Seleciono, Ctrl D e faço assim, ó, setinha para o lado, apago, coloco 2. Vou embaixo, apago e coloco 3. Setinha para baixo, apago e coloco 4. Beleza? E Ctrl S para salvar. Vou atualizar o meu navegador e olha lá. Isso daqui ele mostra que você tem 6 níveis de título. Então, isso já é padrão. Já vem por padrão. Então, a nossa fonte aqui, ela tem uns 36 pixels, tá? Deixa eu puxar aqui para ficar mais fácil. Tem uns 32 pixels. O segundo, 24 pixels, beleza? Então, vamos ver no CSS algumas propriedades da nossa tag H, ou H1, H2, beleza? Então, é dessa forma que você declara títulos. É importante dizer que o seguinte, para você alterar o tamanho do H1, então na utilização, você vai fazer o seguinte, vou colocar o H1 aqui, e vou dizer, ó, font size, beleza? Vou colocar 8 pixels para ficar bem diferente mesmo, para você perceber, ó. Ó, tá lá, ó, nosso H1 ficou minúsculo, quase não dá para ver. Vou colocar agora 100 pixels, tá? Ó. Excelente. Então, nos seus primeiros passos, digita mesmo fonte, traço size, 2 pontos, 100 pixels. Às vezes você tá assim, ó, mexendo e tal. Poxa, eu sei que é font size, mas não sei corretamente como escreve. Não tem problema. O importante é que você sabe mais ou menos como que é aquela propriedade. Então você vai digitar, ó, esqueci como que dá um espaço, alguma coisa. Você sabe que a partir de uma palavra-chave você vai encontrar a sugestão daquela propriedade. Então, ó, fonte, aí ele já vai trazer, ó, a lista de propriedades com essa palavra-chave. Então, é importante que você decore essas palavras-chave, tá? E saber o que elas fazem. Então, font size, vou colocar aqui 42 pixels, beleza? Então, alterar o tamanho da fonte, você já aprendeu, de forma consistente. Outra propriedade interessante, deixa eu pegar aqui a minha nota, é color, né? Que é cor. Então, você vai alterar a cor do seu... Tem 3 formas de você declarar uma cor, tá? Aqui no CSS. Pelo nome dela, tá? Então, vou colocar aqui, ó, green, verde, né? Olha lá, e ele já dá a sugestão. Vou atualizar, ó, já ficou verdinho. Você pode também... Aqui, isso é característica do editor, tá? Passando o mouse, ó, ele já trouxe aqui uma paleta de cores. Então, eu já consigo alterar isso. Beleza? Já mudou a cor aqui para mim. Eu vou usar esse plugin aqui, essa extensão, para que você possa visualizar em tempo real, nas alterações que eu fizer. Olha só, ele já mudou, na verdade, já até mudou aqui, ó, quando eu comecei a mexer aqui nessa paleta de cores. Por quê? Ó, olha lá, tá a cor lá, ó, que legal. Aqui ele tá em RGB, tá? Então a primeira aqui é vermelho, depois é verde, né? G, e o B de azul.
Tá? Então, se você alterar essas cores, esses números aqui, ó, ele vai alterar as cores, tá bom? E existe uma terceira propriedade, que é a opacidade dele, né? Se ele vai ficar 100% aparecendo ou se ele vai ficar transparente. Então, vou colocar aqui, ó, 30%. Olha lá, ele já tirou bastante da cor, ficou meio pálido aqui, entendeu? Então, o RGB é dessa forma. Tem a outra forma que é em hexadecimal. Vou colocar aqui um preto, ó. 1, 2, 3. 3 zeros, você coloca a cor preta. Vou colocar o branco, aí ele vai sumir, né? Porque o nosso fundo é branco. Ctrl F5, ó. Ctrl F5. Ctrl S salva. Eu coloquei aqui 3 Fs. Vou colocar um cinza, CCC. Beleza? Então já tá, olha. Ó, vou colocar um 99, que é um cinza um pouco mais escuro. Então tá atualizando ali. Então essas são as formas de trabalhar com cor. Existe uma outra propriedade com cor, que é o background color. Só que ele vai pintar o fundo do seu texto, entendeu? É como se fosse um marca-texto. Então temos o marca-texto meio verde, aqui no meio verde temos o amarelo, né? Olha lá. Beleza, bem bacana, né? A outra propriedade que eu quero te mostrar, antes disso, uma coisa que eu lembrei aqui, você pode estar comentando o seu código CSS para você estar fixando esse conteúdo. Então, para comentar, você vai colocar uma barra, estrelinha, né? Um asteriscozinho. Entre essas chaves aqui, né? Digamos assim, você pode comentar o código, tá? Então, vou colocar aqui, ó, alterar tamanho. Opa, escrevi errado. Alterar o tamanho da fonte. Por que você pode fazer isso? Para você ir decorando, para você ir fixando, que existe essas formas de você trabalhar. Então, eu vou pegar aqui, ó, que eu fiz antes dessa aula, dar um Ctrl S, fazer isso aqui, ó. Tá vendo que não muda nada no seu código? Porque é um comentário. Se eu quiser, vamos supor, eu estou fazendo um teste, ele serve para isso também, tá? Os comentários. Vou colocar aqui embaixo e vou dar um Ctrl, colocar um vermelho aqui. Ó, já tá lá. Poxa, eu quero testar para ver qual que fica legal. Então vou comentar só essa parte aqui, ó. Tá? Olha lá. Aí ele já sumiu o amarelo e ficou no vermelho aqui. Ó, eu posso descomentar com Ctrl Z e apago isso daqui. Poxa, eu gostei mais do amarelo. Entendeu? Então é uma forma também de você utilizar o comentário, você comentar o próprio código para ele parar de funcionar, né? Digamos assim. Outra propriedade é o font height, que é o seguinte, ele vai definir o peso da fonte, tá? Então, font height, acho que é assim que, não sei exatamente a pronúncia, mas é isso daqui. Então, ele traz, ó, algumas valores de propriedade, tá? Então, temos 500, 600. Então, os mais usados são, vamos supor aqui, ó, vou colocar um 200 aqui, 100 ou 200, que ele vai ficando fininho, ó. O 100, ele fica bem fininho, tá vendo? Mesmo que e vou colocar normal agora, normal. Deu diferença não. Vamos colocar um bold aqui para você ver a diferença. Olha lá, ficou grosso, né? Então, vou colocar 500, que estava dizendo lá que era o médio, ó, diminuiu. Então, isso também vai muito de acordo com a fonte que você está utilizando, tá? Mais para frente você vai ver isso, chamar fontes externas e tudo mais. Agora, vou te mostrar uma coisa que dá para utilizar num H1, mas não necessariamente que você vai utilizar ou que seja da propriedade do H1, beleza? Para o H1. É o merging. Primeiro eu vou utilizar o padding. O que o padding faz? Tá? Depois eu vou fazer uma aula só explicando sobre o padding e o merging, que aí já tira as dúvidas, tá? Mas nessa aula você já vê e coloca nos comentários a sua dúvida, porque assim já posso, com base nisso, fazer a próxima aula em cima disso, tá? Então, padding, vou colocar aqui uns 20 pixels, tá? E vou mudar a cor aqui para ficar uma cor forte. Vou colocar preto, olha só que bacana, tá? Vou colocar um preto e aqui na cor vou colocar um branco para dar um contraste, tá? Então eu tenho aqui. Tá vendo que ele deu essa afastada aqui, ó, da letra? Então vou tirar o padding aqui. Ó,
Agora ele ficou justinho. Vou voltar o padding. Ó, ele deu um espaçamento. O que aconteceu? Temos o... Lembra que eu falei lá que temos a tag e dentro dela temos o conteúdo? Então, aqui o título é o conteúdo da tag H1. Quando a gente colocou um padding, o que ele fez? Ele deu um espaçamento entre o conteúdo e a tag, né? Então, temos um afastamento aqui interno, tá? Como se fosse dentro de uma caixa. Pegamos uma caixa e jogamos a palavrinha título. Dentro dela, fizemos fizemos afastamento da palavra título da parede da caixa, tá? E o merging, que é o seguinte, o pessoal confunde muito às vezes. O merging é a relação da parede da sua caixa, né? Aí é a parte externa dela, tá? Então, entre a parede do seu navegador aqui e a caixa do título H1, digamos assim, vai afastar. Vou colocar aqui bem grande, ó, 50 pixels. E Ctrl S. Entendeu? Só que como eu coloquei o merging, só a palavra merging, ele vai fazer nos 4 lados. Vou dar um inspecionar aqui para você poder visualizar isso, ó. Vou selecionar o H1. Olha lá, o merging está fazendo nos 4 lados, ó, 50, 50, 50, 50, tá? Só fui verificar se estava gravando ainda. 50, 50. O padding é interno, tá vendo lá que ele tá um verde ali, ó? Não sei se está dando para visualizar, mas é interno. E aqui dentro, em azul, temos o conteúdo, beleza? Então, padding merging é isso. Font family, a próxima propriedade, que é o seguinte, você vai declarar o estilo dessa fonte. Então, vou colocar um Arial aqui. Olha lá, ele já mudou. Mas eu vou fechar isso daqui para você poder visualizar, né? E vou tirar o merging e o padding. Não, só o merging. Vou colocar o padding aqui para ficar bonitinho, tá? Então, 30 pixels. Olha só que bacana. Então, font family é isso. Você vai mudar o estilo da sua fonte. Colocar uma fonte mais bonita ou diferente. Olha lá, impact. O que acontece? Eu posso declarar mais de uma fonte, só colocando impact, vírgula, outra. Mas o que acontece? O seu CSS ele vai trazer a primeira. Caso ele não encontre essa fonte, ele vem para outra. Ah, mas por que isso? Porque às vezes lá vamos supor que você esteja em outro sistema operacional, Mac. Às vezes aquela fonte não existe naquele sistema operacional, entendeu? Então, por isso se faz necessário declarar, às vezes, mais de uma fonte, para você não ter uma inconsistência no seu layout, beleza? Pessoal, esse vídeo tá ficando grande, mas assim, ele é completão, então é praticamente algumas propriedades que você vai reutilizar em outras, tá? Outra propriedade que bacana, font style. Não, primeiro, font decoration. Font decoration. Deixa eu copiar e colar aqui para ser mais rápido, tá? Ó. Underline, ó, ele colocou uma propriedadezinha aqui embaixo, beleza? Essa daqui a gente só vai usar dessa forma, geralmente a gente usa na tag A, tá? Então, text decoration, eu tava digitando fonte, às vezes confunde, entendeu? Mas assim, ó, text decoration. Então, geralmente a gente coloca none na tag A, porque ela já vem com essa propriedade, tá? Ou quando a gente passa o mouse e ele fica com sublinhado, a gente não quer isso, a gente coloca none. Mas se a gente quer um none, a gente faz isso. Bem legal, né? Uma aplicabilidade disso, que é legal, vou deixar 100. O H1 por padrão ele vem 100. Então, eu posso colocar aqui, ó, que quando eu passar o mouse, só para você ver, às vezes eu não vou querer usar isso, não sei o que, ó, hover, text, já ia colocar a fonte de novo, text decoration, underline, quando eu passar o mouse, ó, que legal, entendeu? Então, basicamente, é uma outra forma de ser utilizado. E tem um font style, que é bem rapidinho, para a gente finalizar a aula, colocar aqui, ó, itálico. Então, já mudou o estilo da minha fonte, tá?
Então, essas propriedades aqui, basicamente, você vai ver eu aplicando na tag P, tá? Então é isso daí, pessoal. Espero que tenham gostado. Comente, compartilhe esse conteúdo se você gostou, tá? Compartilhe aí com os colegas da faculdade ou mostre para outras pessoas que você conhece que está aprendendo. Beleza?